Neste vídeo, vamos entender o reconhecimento por estado final. Até então, nossa definição de reconhecimento era por estado final e pilha vazia. Vamos então ver um tipo de reconhecimento de forma que não importa o conteúdo da pilha, se o autômato, após consumir a palavra toda, chegar a um estado final, a palavra é então reconhecida. Então aqui nós temos, seja uma APN M, a linguagem reconhecida por aquele autômato M por estado final é o conjunto dado por W pertencente a sigma estrela, tal que, saindo da configuração instantânea, a partir do estado inicial, a palavra W e a pilha vazia, em zero ou mais transições, nós vamos chegar à configuração instantânea estado, onde esse estado é algum estado final, consumimos a palavra toda e veja que a pilha ela pode não estar vazia, ou seja, pode ter algum conteúdo empilhado. Então não é necessário para esse tipo de reconhecimento a pilha estar vazia para aceitar. Então aqui temos a linguagem 0M de Maria, 1N de navio, onde M é maior ou igual a N. Então aqui do lado esquerdo nós temos um autômato de pilha não determinístico que vai reconhecer. Então vamos entender o seu funcionamento. No estado A, eu vou apenas empilhando o número de zeros. E acontece que em algum momento eu vou ler o símbolo 1. Então se eu leio aquele símbolo 1, eu vou desempilhar um x. Lembrando que x foi empilhado à medida que nós fomos lendo o símbolo 0. E eu vou empilhar lambda. Então, observe que temos no estado B uma outra transição, lendo 1, desempilho x, empilho lambda. Porém, nós temos a presença de uma transição muito diferente, que é a transição lambda desempilha x barra lambda. Então vamos entender, por meio de um exemplo, o que seria essa transição. Essa transição ela tem o papel de compensar pela diferença, pelo excesso de zeros em relação ao número de uns. Gosto de entender esse exemplo, onde m é maior do que n, da seguinte forma, é maior ou igual. Então, da seguinte forma, então aqui nós podemos reescrever como, vamos chamar m igual a n mais k. Então aqui nós teríamos 0 n, 0 k, 1 n. Então, acontece que nós precisamos garantir que o número de zeros é igual ao número de uns, mas nós precisamos processar justamente esse excesso de zeros, essa diferença. E então, isso é feito como? Não consumindo um símbolo 1 da entrada, mas desempilhando um x. Então, esse é o raciocínio por trás desse autômato. Então, aqui nós temos o exemplo do autômato, onde nós vamos processar, executar esse autômato sobre a palavra 001. Então, a configuração inicial, estamos no estado inicial a palavra 001 e a pilha inicia vazia. Então, veja que aqui nessa configuração instantânea, nós temos uma única transição possível, que é justamente a transição A lendo 0, desempilha lambda, empilha x. Então, aqui nós iríamos para essa configuração instantânea. Então, aqui nós permanecemos em A, consumimos o primeiro zero e empilhamos o x. Ok. Só a título de observação, essas duas transições aqui não podem ser executadas porque essa transição lambda x lambda, ela requer desempilhar x. Então, a pilha está vazia, portanto, não pode ser executada. Enquanto a transição de baixo, ela tanto requer consumir um símbolo 1, que não, na verdade, o símbolo disponível é 0,
como também requer desempilhar X do topo da pilha, sendo que a nossa pilha está vazia. Então, dando prosseguimento nesse estado, com essa configuração instantânea, agora nós temos duas possibilidades. A primeira delas é permanecer em A, certo? Executando essa transição. Então, eu vou representar ela aqui. Então, nós permanecemos em A, consumimos o símbolo 0, então vai restar apenas o símbolo 1 na entrada, e desempilha nada, ou seja, a pilha vai permanecer inalterada, porém vai empilhar o símbolo X. Então, a nossa pilha seria XX. E a partir dessa configuração, nós temos uma outra alternativa, que eu vou representar aqui embaixo, que seria fazer a transição lambda x lambda. E o que ela vai fazer na verdade? Nós vamos para o estado B, nós nada consumimos da entrada, então a entrada permanece inalterada, 0, 1. E nós desempilhamos o símbolo X, então a nossa pilha ficará lambda. Bem, vamos começar iniciando essa configuração instantânea aqui embaixo. Aqui nós podemos ver que nenhuma transição vai poder ser feita nesse estado. Por quê? A primeira transição, lambda x lambda, apesar de nada consumir da entrada, ela requer o desempilhamento do símbolo x do topo da pilha. Veja que a nossa pilha está vazia. Logo, ela não pode ser executada. E por sua vez, a transição inferior, 1x lambda, também não pode ser executada. Então, portanto, o nosso autômato aqui, ele irá morrer, ele irá parar. Esse estado, essa configuração instantânea, não é de aceitação e não há transição a ser feita, não sendo, então, um critério de aceitação. Então, vamos dar continuidade a essa configuração instantânea A1XX. Então, veja que aqui nós temos algumas possibilidades a realizar. Então, vamos, a partir daqui, processar cada uma dessas duas transições possíveis. Veja que a transição A0 lambda x, que é essa transição que fica em A, não pode mais ser executada, pois não tem um símbolo 0 no início da palavra ser processada, da subpalavra ser processada. Então, vamos executar a transição lambda x lambda. Então, ao executar essa transição, nós nos dirigimos para o estado B. Essa transição nada consome da entrada, então a entrada permanece inalterada, porém o símbolo x é desempilhado. Então, chegamos nessa configuração. Podemos também processar essa transição inferior a partir dessa configuração instantânea. Então, aqui nós vamos processar a transição 1x lambda. Então, nos dirigimos para o estado B, consumimos o símbolo 1, então aqui ficaria lambda, e desempilhamos o símbolo x, empilhando nenhum símbolo. Então, vamos dar continuidade. Partindo dessa configuração instantânea, no estado B, veja que aqui nós temos quantas possibilidades possíveis? Mais uma vez, nós temos duas possibilidades. Então, vamos processar a transição superior, onde nada vai ser desempilhado. Então, aqui nós teríamos B, consumido, desculpe. X é desempilhado, então a nossa pilha ficaria vazia e nada empilhado. E aqui nós teríamos uma outra possibilidade, que seria a transição inferior. O 1 é consumido, então ficaria lambda, e o x é desempilhado. Então, observem que automaticamente essa transição, essa configuração instantânea, ela é de aceitação por estado final, pois o estado B é final,
consumimos a palavra toda e a pilha ela é vazia. Então aqui encontramos um caso bem sucedido. E vamos então agora analisar essa configuração aqui instantânea. Veja que no estado B, lendo 1, nós teríamos, para processar essa transição, nós teríamos que desempilhar o x, só que a nossa pilha está vazia. Vamos então essa transição ela não pode ser executada. Vamos então considerar a transição superior. Nada é consumido na fita, então 1 ficaria inalterado, porém requer o desempilhamento do símbolo x, mas nossa pilha se encontra vazia. Portanto, essa transição seria encerrada, pois não há transição a ser realizada e não é um critério de aceitação com base no critério de pilha vazia e estado final. Então, vamos agora processar essa configuração instantânea. Então, aqui, estado B, consumimos na fita, digamos assim, resta apenas a palavra vazia, ou seja, consumimos todos os símbolos da palavra de entrada, e a pilha possui o símbolo X. Então, veja que nós podemos executar essa transição superior, lambda x lambda, que justamente, vou colocar aqui embaixo, vai nos levar para o estado B. Nada consumimos da palavra de entrada, lambda, e desempilhamos o símbolo x. Então, veja que aqui também é um critério de aceitação por pilha vazia e estado final. Então, o ponto interessante, como nós discutimos anteriormente, é que justamente nós vamos processar o excesso. Então, veja que aqui nós casamos esse 0 com esse 1, enquanto esse excesso aqui, ele vai ser justamente processado por essas transições que justamente nada consomem da entrada, porém desempilha um desses zeros lido anteriormente. Veja que o zero, o x, na verdade, ele só é empilhado quando um zero é lido. Então, utilizando o não determinismo, a gente consegue justamente processar esse excesso. Então, vamos agora entender o autômato com aceitação apenas por estado final. Então, aqui nós temos o autômato que vai ser apenas por estado final. Então, veja que se nós consumirmos a palavra toda e for um estado final, então nós teremos uma aceitação. Então, transcrevendo 0 lambda x, 1x lambda, 0 lambda x, 1x lambda, 1x lambda. Então, vamos processar a palavra 001. Então, aqui, começando no estado A, 001, pilha vazia. Temos quais possibilidades? Temos apenas uma possibilidade, que é justamente 0, lendo lambda, empilho x. Então, aqui nós teremos vamos consumir o primeiro 0, então 0,1, empilho x. Aí, qual seria a próxima possibilidade? A próxima possibilidade é permanecer em A, consumindo 0, desempilho nada, empilho x. Então, observe que agora, desse estado, eu só tenho uma única possibilidade, que é ir para B, consumindo o 1, desempilhando x. E aqui, observe que é um estado de aceitação, pois justamente consumir a palavra toda, B é um estado final, mas observe que a pilha não está vazia. Justamente por que não está vazia? Por conta que nossa linguagem é 0m, 1n, onde m é maior ou igual que n. Então, podemos reescrever isso daqui como que? Como 0n, 0k, 1n, onde nós vamos casar os zeros, esse 0n, com esse 1n. Porém, restará um excesso de 0k. Então,
Esse excesso é justamente esses números, esses símbolos X que vão permanecer na fita ao finalizar o processamento da palavra. Então, com isso, nós definimos um novo critério para reconhecimento, que é justamente apenas por estado final. No próximo vídeo, vamos ver o tipo de reconhecimento por pilha vazia. Muito obrigado.